Mateus capítulo 12, versículo 1. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Os próximos 14 versículos, esse é o primeiro, nós temos a impostação de Jesus diante do sábado, cuja observância em termos de descanso ainda hoje é sagrada para os judeus. Afinal de contas, quem é o maior? É o sábado ou é o Filho do Homem? É a primeira vez que Jesus nos dá um ensinamento a respeito do terceiro mandamento da lei de Deus, guardar o dia santo, que para os judeus ainda é o dia de sábado. Com a palavra São João Crisóstomo explicando esse primeiro versículo. Mas por que aquele que previa todas as coisas conduzia seus discípulos pelas searas em dia de sábado, senão porque queria violar o sábado? Queria-o de fato, mas não simplesmente por violá-lo, mas com uma causa. Dessa forma, nos dava uma ocasião racional para superar a lei, mas sem infringi-la. Por isso, para acalmar os judeus, apresenta-lhes de antemão a necessidade natural, o que manifestam as palavras, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comê-las. Mesmo não havendo nenhuma desculpa nas coisas que são manifestamente pecados, porque o furor não serve de desculpa para matar, nem a concupiscência, nem causa nenhuma, para quem pratica o adultério, aqui, contudo, o Senhor exime seus discípulos de toda a responsabilidade, dizendo que estavam famintos. Sim, Jesus, nesse episódio, mais na frente a gente vai ver, mas já vou antecipar pelo menos de raspão, que Davi, no Antigo Testamento, com os seus soldados, entrou no lugar sagrado e acabou comendo os pães da proposição. Os pães que eram sagrados, que ninguém podia tocar. E ele não cometeu pecado. Aqui nós temos uma situação existencial que é básica, que é a fome. Os discípulos de Jesus estão atravessando um campo, ali tem espigas, eles estão em dia de sábado, sim, obrigados, como judeus que eram, à observância do sétimo dia, que, segundo a interpretação dos fariseus, não era permitido colher espigas porque isso significava trabalho e o repouso do sábado não podia ser violado. E Jesus reputa na atitude dos apóstolos, na atitude dos discípulos, a mesma atitude de Davi no Antigo Testamento. Jesus, com isso, não está incitando ninguém a desobedecer à observância do sábado. Jesus aqui está simplesmente dizendo que, diante desta necessidade, e a necessidade se sobrepõe à observância do sábado, trata-se de comer para não morrer. A fome desperta no corpo e também na alma o instinto de saciedade, isto é, eu tenho que saciar esta fome, eu tenho que matar esta fome. O que eles fizeram não era tanto violar o sábado, era comer, simplesmente comer. Aqui nós temos aquilo que a teologia moral chama de duplo efeito, ou seja, o que eu quero é isso, se bem que querendo isso, vai ter como efeito isso, mas não é o efeito secundário que eu quero aquilo, eu quero comer e vou comer, mesmo que para isso eu tenha que violar um preceito.